Hoje é dia 23 de novembro de 2022. Vamos começar então com a demanda de energia. Neste momento, mineradores, como falei com vocês ontem, né? Nós conversamos ontem em relação à mineração. Os mineradores estavam acelerando o pé ou tirando o pé. Tirando o pé, né? Estão fazendo manutenção. Observem o gráfico, está fazendo um topo arredondado no gráfico da demanda de energia da rede Bitcoin. Observe aqui, que está fazendo aqui um topo arredondado aqui, ó. Ele vem fazendo a curva, tá? Então nós estamos voltando para a casa dos 10 gigawatts de potência. A capitalização do mercado subiu um pouco. Estamos neste momento com 871 bilhões de dólares em sua capitalização total de mercado. O volume estável diminuiu um pouquinho o volume, 61 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. A dominância do Bitcoin diminuiu para 38,3%. A do Ethereum aumentou para 17,4%. Taxa de gás do Ethereum 13 GWEI. Gráfico semanal do índice do dólar. Aqui comigo, por gentileza. O preço, neste momento, do índice do dólar está acima ou abaixo da média móvel. Preço acima da média, mostrando uma tendência de alta, né? E o preço, ele está se afastando da média ou retornando à média? Está retornando à média. Ótimo. Como que está o MACD no semanal do índice do dólar? As médias estão apontando para baixo, certo? E o histograma MACD está abaixo da linha zero. E esta barra atual da semana, ela é menor ou maior que a barra anterior? É maior. Como o valor, ele é negativo, né? Nós estamos tratando com compradores ou vendedores. Tratamos com vendedores, né? Então a força vendedora no gráfico semanal do índice do dólar está aumentando ou diminuindo? Está aumentando, né? Observe então que o MACD está apontando para baixo e o preço está acima da média. Lembrando que o preço está retornando à média. Como o preço está acima da média móvel, apontando para cima, e o MACD está apontando para baixo, qual é a tendência do índice do dólar? Alta, baixa ou faixa? Faixa de negociação. Vamos ao gráfico diário. No gráfico diário, nós temos o preço acima ou abaixo da média móvel de 17 períodos exponencial. Preço abaixo da média. Como está o estocástico? Comprado ou vendido? Vendido. Portanto, qual é a tendência do gráfico diário do índice do dólar? Alta ou baixa? Nítida a tendência de baixa aqui no gráfico do índice do dólar, gente. Só o fato desta tendência do índice do dólar estar em queda e não ter nenhuma notícia escandalosa, feiosa, nós teremos um mercado mais otimista. Vamos ficar atentos, que nós temos grandes oportunidades pela frente. Vamos agora, então, estudar o triplo square do Bitcoin, né? Semanal em faixa e diário em baixa do índice do dólar. O índice do dólar caiu hoje 1%. 1,02% foi a queda do índice do dólar. Quantos por cento subiu o Bitcoin nesta mesma data? Bota no caderninho, 23 de novembro de 2022, o índice do dólar teve uma queda de 1% e o Bitcoin teve uma alta de 2,14%. Agora, vamos estudar o triplo square do Bitcoin. Muito bem, vamos então ver aqui os nossos níveis de suporte e resistência do gráfico semanal. Agora, já é prudente, tá? A gente tirar uma dessas duas linhas aqui, ó. Não faz mais sentido a gente ter no gráfico dois níveis de suporte muito próximos. Eu falei ontem sobre isso, né? Muito bem. Vamos tirar, então, uma das duas linhas de suporte. Esta aqui de cima vai sair. Por quê? Agora a gente tem a mínima no 15.603 e a mínima no 15.504. Tá? Nosso suporte é nessa região de preço. Repito, mínima 15.603, mínima 15.504. Tem 100 dólares de spread aqui. Então, onde está o preço aí? Tá bom. 15.632 é o nosso suporte número 1. E a nossa resistência continua assim, no 16.750, tá? Temos apenas uma resistência e um suporte, os mais próximos, que são da semana. Caso o preço ele ganhe o 16.750, que é a nossa resistência imediata, o preço está próximo dela, por sinal, nós vamos iniciar uma retração da movimentação do preço. Como ele vai romper e vai iniciar uma retração da movimentação desse preço, o que nós temos que fazer aqui de forma sábia e inteligente? Depois que romper a máxima aqui, hein? Vamos botar então Fibonacci entre a máxima e mínima desse movimento. Então nós teremos nossa segunda resistência de preço do Bitcoin a 18.700 dólares. E qualquer semelhança é mera coincidência, né? Dá uma observada aqui. E os 18.600, o que ele era no passado? Boa, era suporte. E observe a retração de Fibo. Faz com que esse nível de suporte se transforme no quê? No momento atual, no hoje, no já, no agora. Resistência então ali, né? Show. Por isso que é pedido a vocês para ver a parte de percentual, né? Quantos por cento o Bitcoin anda, caso o índice do dólar ande 1%, quantos por cento anda o Bitcoin? Que
Quando a gente tiver essa estatística que foi passada de exercício e vocês conseguirem fazer essa conta e trazer para nós, a gente vai conseguir ver e determinar o tal do alvo do Marubozu, aqui do índice do dólar, com a alta do Bitcoin, galera. Para ver se vai dar no 18, se vai no 20. Quem sabe temos um rally até o 30 lá, tão sonhado, né? Já tá no 29.600, tá bom? Vamos ver então como é que vai ser esta tomada do preço, tá? Temos então, nesses níveis, uma resistência, duas resistências e um suporte imediato. Os outros deixa para lá, por enquanto. Não vou ficar passando assunto aqui com esses suportes, tá? Vamos ver agora em relação às médias móveis. Preço semanal do Bitcoin, acima ou abaixo da média? Preço abaixo da média. E vamos ver o MACD. A média já está em 29.600. Temos um limite da média até 28. São quase 10 mil dólares, 12 mil dólares até lá, hein? O MACD está neutro. As médias móveis. O histograma, como está? O valor é positivo. Já estamos com compradores, né? Então, essa barra aqui, ó, atual, que é a semana que está rolando, é maior ou menor que a barra anterior? É menor, né? Então significa o quê? Que os tourinhos amorosos estão ficando mais fortes ou mais fracos? Boa, tourinhos mais fracos. Mesmo assim, qual é a tendência do gráfico semanal? Preço abaixo da média, MACD, neutro. Tendência de alta, baixa ou faixa? Faixa de negociação. Vamos para o gráfico diário. Preço acima ou abaixo da média móvel. Olha que interessante. O preço está se afastando da média ou retornando à média? Ótimo, retornando à média. Abaixo, retornando à média, né? Observe que a média móvel, ela já está ficando flat. Está retornando à média. Return. Ao consenso do preço dos últimos 17 períodos, tá? Já tivemos a devolução em V aqui. Não completou ainda lá no 16.700, que é quando rompe a resistência do semanal. Percebam o respeito do comprador com o vendedor, tá? A média está ficando flat. Por enquanto ainda estamos estudando ela. Como que está o estocástico? Uau! O estocástico está comprado ou vendido? O estocástico está comprado, Robson. Comprado. Os indicadores do gráfico diário. A média móvel, preço abaixo, estocástico comprado. Eles estão convergentes ou divergentes? Boa. Qual é, então, a tendência do gráfico diário do Bitcoin? Alta, baixa ou faixa? Pelos indicadores técnicos. Faixa de negociação. Então, desconsidera as sombras ali para o estudo. Quer ver? Eu vou tirar as sombras. Só tirei a sombra aqui. Olha que incrível, né? Tirei a sombra, acabou. Olha lá. Confirmado fundo duplo. Lembra que eu falei que a chapelaria está aberta? Você falou. Então, ó. Desceu, chapelaria, 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 chapelaria. Fazendo já o retângulo. E... lembra? Mudança de patamar de preço. Saiu daquele patamar para esse patamar de preço. Ué, repitam comigo antes de continuar o estudo aqui. O inverso é verdadeiro? Sim ou não? O inverso é verdadeiro. Então podemos ter mudança de patamar de preço. E observe que essa mudança de patamar de preço devolve a última queda. Mas observe também como eles deixam, né, os operadores desconfortáveis. Quanto stop deu aqui? E quanto telefone vermelho para brecar a queda, para não cair mais? E o mercado lateral. Se você está comprado e o mercado está lateral, você está confortável? Sim ou não? Compradores e vendedores estão o quê? Estão cautelosos. Então aqui existe um desconforto geral da nação. Quem está comprado está desconfortável. Quem está vendido está desconfortável. Nós estamos em uma faixa de negociação. E no gráfico diário, quando estudamos, estamos em faixa. O que é permitido fazer dentro da faixa? É permitido comprar e vender, né? Fazer scalping com excelência. O volume no gráfico diário do Bitcoin está aumentando ou diminuindo na tela? Está aumentando o volume. Opa, né? Por que essa linha rosa marcando o preço aqui? Onde está exatamente o preço agora? Foi botada no gráfico, não foi botada hoje não. Nossa média aritmética, gente, é o valor da nossa média aritmética. Média móvel aritmética de quantos dias? Desde daqui. Desde esse candelabro até esse verdinho ali. Então essa média está com quantos dias? 14 dias, a média. O dia que está andando não vale, tá, gente? Então a contagem é a partir dessa vela vermelha grande, longa, e depois ele vem, contamos aqui. Vamos atualizar. É exatamente essa média em cor rosa, tá? Que o Mister colocou aqui. Vamos ver qual é o preço dela. Não se assustem se o preço estiver trabalhando nela, né? 14 dias. 13, 14. Vamos ver que preço vai dar. É o preço atual? Olha só. 14, Danilo. O dia que tá andando não conta, tá? Porque ele usa os fechamentos. Tá bom, pessoal? A vela que tá andando, ele usa os fechamentos. Então tem que usar 14 pra trás. Olha lá. Tem vendedor no 15.600, exatamente na média, hein? Cara folgado ali, hein? Já vai sair já. Malandrão, malandrão. Tem pouco lote, ó. Deixou de novo. Observe, então, que o preço ele já está trabalhando a média aritmética de 14 períodos. São os 14 dias que o mercado está de lado, tá? Tá aí a média no 16.000
16.565. Observem que a gente operou, né? Nós fizemos uma operação de venda ou de compra baseado nesta média móvel. Hein, meninas e meninas? E a gente comprou ontem, né? Nós tivemos bons motivos para fazer a compra. O preço ontem estava próximo ou afastado da média aritmética? Se o preço estava afastado da média aritmética, como que consiste o operacional da média aritmética? É operar quando o preço está na média ou operar quando o preço se afasta da média? Tá. Muito bem, o preço está na média móvel, então nós vamos comprar agora. O preço agora está na média, nós vamos comprar. Hein? O preço na média, nós vamos comprar, nós vamos vender ou é sábio assistir? Pra trás, macaquinho, pra trás! Boa, é sábio assistir. Sábio assistir. Muito bem. Tivemos a devolução aqui em V, né? Que a gente fala na gíria de operador de mercado. Nós tivemos uma devolução em V, tá? E essa devolução em V, ela já nos dá o que a gente chama de reversão de tendência, tá, meninos e meninas? Vamos ficar atentos, que a gente está na fase de reversão de tendência aqui, tá? Muito bem. Então, neste momento, agora, vamos registrar máxima e mínima, abertura e fechamento, então, para ver aqui. Mais uma vez, eu falei com vocês ontem, né? O fechamento do dia anterior, ele foi próximo da máxima do dia anterior, sim ou não? Muito bem. Então, o que o tal do Market Maker, né, vai querer testar primeiro? A mínima lá embaixo, que está pertinho, ou a máxima, que está lá em cima longe? A máxima, né? Ótimo. Vamos ver a amplitude, desculpa, a amplitude do dia anterior. 16.706 menos 16.160. 546 pontos de amplitude. Nossa, e essa amplitude se tornando comum em nossa vida, hein? É, gente, posso dizer uma coisa para vocês? Confessar a vocês? Saudade das amplitudes médias de 1.500 pontos. E aí você não precisa socar contrato para fazer dinheiro, tá? Você opera com menos contratos. Tem que pôr mais contratos que isso aqui, tá? Por aqui, para operar essa amplitude tem que pôr mais contratos para poder fazer o resultado financeiro desejado, tá bom? Sabemos que quanto maior a amplitude, maior são nossos stops e takes. E quanto menor a nossa amplitude, menor nossos stops e takes. Como a gente tem amplitude pequena, temos que pôr mais contratos aí para ter nosso resultado financeiro adequado para o nosso objetivo e meta. Tivemos devolução em V, fez um fundo duplo. Pessoal, presta atenção. Análise técnica e gráfica, o preço desconta tudo. O preço desconta tudo. O que nós temos aqui? Um fundo, é um fundo duplo, ou W, né? Fundo duplo, e geralmente um fundo duplo gera uma figura gráfica, né? Chamada W. E a figura gráfica, fundo duplo W, ela é uma figura gráfica de continuação de tendência, ausência de tendência ou reversão de tendência. Reversão de tendência, né? Preciso perguntar, não tem rider. O fundo duplo, a figura gráfica de reversão de tendência, este W, né? Chamado de W também, é um tipo de reversão lenta ou rápida. O W é uma figura de reversão rápida. Podemos, né, em 61,8% do tempo, podemos ter o preço retornando aqui aos 20.800 dólares. Sabendo que nos 18.500 tem uma resistência aqui, tá? 18.600, né? Tem resistência. Depois lá tem o 20.800 também de resistência de preço. E o que a gente disse ali na média aritmética? Dá para comprar? Dá para vender? Não dá, nem para comprar nem para vender. Tem que esperar. É sábio assistir. 61% de chance de ter alta. Exatamente, Alan. Agora sim respondeu de forma coerente aí, tá? Pessoal, como eu expliquei para vocês, nós estamos em um processo de reversão de tendência e o Wyckoff, repito, quem não sabe, tem link ali para estudar. Ele fez um movimento muito interessante. Ele está fazendo uma devolução que a gente fala em V. Ou seja, ele fez um chapéu da bruxa invertido. E mais uma vez, a projeção disso dá exatamente nos 18.600 dólares, que é a resistência da semana. Estamos atentos aí. Por enquanto, nada a fazer. Mister, e se romper a máxima que é para comprar? Não! Porque 90% dos rompimentos são verdadeiros ou falsos. Falso, né? No gráfico de 60 minutos, temos nítido aqui o chapéu da bruxa, né? Pra quem não conhece o chapéu da bruxa, tá aí um de cabeça para baixo, para você conhecê-lo ou qualquer semelhança é mera coincidência. Eis o chapéu da bruxa invertido. Que é quando a gente tem um topo duplo, tá? Olha só, aqui ele fez o chapéu, né? E olha só o que ele fez aqui, um mini chapéu. Isso aqui brincamos até de fazer uma xícara, daí isso aqui é um coador, né? Hein? Filtro de papel, isso, filtro de papel de fazer café, filtro de café. E a gente chama isso aqui de fractal, gente, fractal maior e um desenho menor igual. Tá aí na tela pra vocês, tá? Então é assim, nossos níveis de resistência, né? Estão todos ali sacramentados. Nós temos resistência
a 18.600 dólares. E depois temos a 20.800. Nossas resistências de preço, tá bom? No gráfico de 60 minutos. Qual é a tendência do gráfico de 60 minutos? Alta ou baixa? Tendência de alta. O que nós temos que fazer aqui de forma sábia e inteligente? Nesta seta é topo ou fundo? Boa. E nesta seta, topo ou fundo? E esses fundos são o quê? O que nós temos que fazer então aqui? Traçar uma linha de tendência de. E o que nós podemos fazer também aqui, de forma sábia e inteligente? Nós podemos o quê? Duplicar, né? Esta LTA. E ela vai gerar para nós o quê? Um canal de... Ótimo. Onde o preço está em relação ao canal? No meio, indo para a parte de cima ou para a parte de baixo? Tá, vamos estudar o Ethereum então? Deixa andar aí. Bora, o Ethereum está indo para uma linha rosa. O volume do Ethereum está aumentando ou diminuindo? Desculpa. Diminuindo. Que padrão de vela que a gente viu aqui? No Ethereum, gráfico diário. Aqui, gente, Piercing Line. E o que eu disse ontem, às 11 horas da noite? 11 horas eu disse que caso o preço rompesse a máxima do dia anterior, nós íamos vender ou comprar. Comprar. O que aconteceu? Então, neste momento, dá play. Certo? Estamos comprados no Ethereum. Comprados, desde ontem. Desde ontem. Pergunto a vocês, estamos usando o gráfico diário. Quando estamos operando pelo gráfico diário, que tipo de operação é? É um scalping, day trade, swing ou position? Uma operação de swing trade, né? É uma operação que a gente fica alguns dias nela, né? Para ver o desenvolvimento do ciclo, né? E até a gente aplicar a relação tempo versus preço, para eliminar a ansiedade. Aí eu pergunto a vocês, estamos comprados na seta amarela. A pergunta é simples. Estou comprado. Na seta vermelha, pergunto, o preço, até agora, ele parou de fazer máximas no gráfico diário? Sim ou não? Portanto, vou perguntar agora para vocês. É somente esta pergunta. Você está comprado na seta amarela. Ele acabou de renovar uma máxima aqui no gráfico diário. Pergunta simples. Não tem rider não, tá? Fica à vontade. Fica ou sai da operação? E é um swing trade. Você sabe que vai ficar alguns dias para ver o desenrolar do preço. Esta linha rosa que está aqui, marcando esse preço, faz referência a quê? A média móvel aritmética, tá? E nesse dia de hoje está de 14 períodos também, né? O volume do Ethereum está diminuindo e o do Bitcoin aumentando. Prestem atenção. Significa, então, que a dominância e o dinheiro, né? Como o volume aqui está diminuindo no Ethereum e no Bitcoin aumentando pelo gráfico diário, nós temos, então, o dinheiro que está trabalhando. Está trabalhando mais aonde? No Ethereum ou no Bitcoin? Boa. Muito bem. Então agora já podemos continuar. A média aritmética é de 14 períodos, né? O preço dela é onde está o mercado. Olha lá. Olha o caldeirão. Isso aqui é impressionante. Não se ensina por aí afora, tá? O que foi ensinado a vocês a usar de forma sábia e inteligente uma média móvel simples para monitorar uma faixa de negociação e ter poderes para operar baseado nisso, não tem preço. Muito bem. O Ethereum acabou de bater no 1210, na média móvel aritmética. O preço em relação ao canal, no Ethereum, 60 minutos, está na parte de cima, no meio ou na parte de baixo do canal. O scalper fica ou sai da operação? Maravilha. Desejo a todos uma excelente noite e o sono de vocês esteja tranquilo, natural e reparador. Obrigado pela presença e pelo carinho. Conversamos amanhã. Hoje é quarta-feira, Dia Internacional do Sofá. Fiquem bem, na paz do Senhor. A gente se fala amanhã. Um abraço e até lá.